Até chegar ao título da Libertadores, o Corinthians teve que fazer um caminho muito difícil, cheio de altos e baixos. E quem acompanhou tudo de muito perto, desde o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, foi o repórter Mauro Naves. Ele conta agora como o time conseguiu chegar à tão sonhada conquista da última quarta-feira. A festa feita nessas arquibancadas por 40 mil pessoas na quarta-feira, depois da vitória contra o Boca, foi apenas o desfecho de um processo que começou bem antes desta Libertadores ganha pelo Corinthians. O início da formação de uma mentalidade vencedora, que resultou nessa conquista inédita, começou em 2008. E eu posso dizer que tive o privilégio de acompanhar bem de perto a maioria dos passos desta trajetória. Rebaixado para a segunda divisão em 2008, o então presidente André Sanches contratou o técnico Mano Menezes para comandar um grupo que tivesse aquele chamado espírito guerreiro, típico para uma segunda divisão. E as opções foram acertadas. O Corinthians ganhou com folga o campeonato. E o mais interessante é que essa participação na Série B intensificou ainda mais a já historicamente forte relação time-torcida. Os jogos pela Série B aqui no Pacaembu sempre aconteceram com casa cheia. Fortalecido, o Corinthians ainda chegaria naquele ano à decisão da Copa do Brasil. Mas perdeu a final para o Sport e, por isso, não se classificou para a Libertadores do ano seguinte. Por sinal, um ano marcante, 2009. Na maior jogada de marketing da história do futebol brasileiro, o Corinthians conseguiu contratar Ronaldo Fenômeno, pagando a maior parte do salário do jogador com propagandas no uniforme. Com o atacante no time, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de forma invicta e, desta vez, conquistou também a Copa do Brasil. Título que colocou o clube de novo na Libertadores. Era a primeira de uma série de 3 participações consecutivas na Libertadores. Essa última, sabemos, vitoriosa. As 2 anteriores serviram apenas para dar experiência ao clube. Em 2010, ainda com Mano Menezes no comando, o Corinthians caiu no mata-mata para o Flamengo. Derrota no Rio por 1-0 e vitória aqui no Pacaembu por 2-1. Mas este gol fora de casa deu ao Flamengo o direito de continuar na competição. A eliminação em 2011 foi ainda mais traumática. Depois de uma pré-temporada mal feita, curta, agora já com o técnico Tite no comando, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima da Colômbia, antes mesmo da fase de grupos da competição. A eliminação antecipou a aposentadoria de Ronaldo. Revoltada, a torcida pediu a cabeça de Tite. André Sanches bancou o técnico. Deu certo. Para o lugar de Ronaldo, o clube apostou na vinda de outro ídolo artilheiro, Adriano. Não deu certo. Por causa de uma lesão no tendão de Aquiles, o Adriano só conseguiu fazer um gol importante para o Corinthians. Foi aqui no Pacaembu, na vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro, na reta final do Campeonato Brasileiro. Campeão, o Corinthians desta vez entra direto na fase de grupos da Libertadores. E aí, a partir de 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira da Venezuela, o time inicia uma campanha nunca feita antes por um clube brasileiro. 14 jogos sem perder, campeão invicto. E na trajetória, adversários de muito peso e respeito. Entre outros, o Cruz Azul, Vasco, Santos e o Boca Juniors. Uma conquista inédita que premiou um grupo que se destacou mais pela parte coletiva do que pela individual. Entre as várias decisões que Tite teve que tomar ao longo dessa conquista, 2 pelo menos tiraram muitas horas de sono do técnico. Uma foi a rescisão de contrato de Adriano. Tite chegou ao limite da paciência dele, dando um prazo após o outro para que o atacante entrasse em forma, o que nunca aconteceu. Outra decisão difícil foi tirar Júlio César do time. O goleiro é muito querido pelo grupo e um dos líderes da equipe. Mas hoje, todos reconhecem que a entrada de Cássio
foi fundamental para essa conquista. E ao vencer, o clube libertou o torcedor que costuma encher essas arquibancadas para apoiar a equipe daquela angústia de ser o único entre os grandes paulistas que não possuía a Libertadores. Um sentimento parecido com o que aconteceu em 77, quando com gol de Basílio contra a Ponte Preta, o clube ganhou o título paulista depois de um jejum de 22 anos. Agora, em dezembro, bem longe daqui, um novo desafio: o Mundial Interclubes do Japão.